Mais uma vez aí, né, gente? Boa tarde. Sejam todos bem-vindos, tá? Pessoal que tô vendo aqui, o Alice colocou um make aqui, né? Caraca, para te lembrar para lembrar quem era aqui, tava meio brabo, hein? Mas vamos lá. Gente, mais uma vez aí estamos reunidos, né? Graças a Deus, né? Vocês estão acompanhando essas notícias aí, né? Rio de Janeiro tá um pandemônio, vamos dizer assim, né? Algumas áreas, em algumas periferias, né? Algumas comunidades estão em confrontamento, né? Uma violência assim, surreal, né? Tiroteios, né? Alguns locais específicos, e tá bem complicado, né? Ou seja, estamos numa pandemia, estamos numa situação de violência, né? É o Brasil, Rio de Janeiro, né? Vamos lá, gente. A gente, basicamente, eu passei para a Tamires, para que ela passasse para vocês os 15 exercícios. Eu ia passar mais, mas como a gente está fazendo sempre essas recapitulações de história do Brasil, né? Eu creio que, vou conversar com ela também, né? Eu creio que para as semanas, né, que virão, as outras semanas, nós poderemos nos ater aí à questão da história geral, né? É claro que a gente fez muita revisão, né, de história do Brasil, como a Alice para fazer para a ESA, está fazendo para fazer para a ESA, então nós fizemos muita recapitulação, entendeu? Só pegar os materiais antigos ou verificar as aulas online, né, que a gente gravou, e sobretudo também as lives, né, que foram passadas. Foram muitas aulas aí com recapitulações de todo o Brasil, mas isso foi importante porque para o Enem, na verdade, essas recapitulações acabam reforçando os conteúdos bem importantes, né, de história do Brasil de modo geral, né? Depois, é claro, daremos aí ênfase na história geral e também, sobretudo, em conteúdos específicos, pontos nodais de filosofia e também de sociologia também, tá? Porque eu acho de suma importância a gente abarcar nesses estudos também essas especificidades teóricas das ciências sociais e das ciências humanas, tá bom? Que é, na verdade, o carro-chefe para o Enem, né? E para o pessoal que vai fazer pré-militar é também um combustível a mais, né, para compor aí uma possível redação, né, de elementos teóricos, enfim, tá bom? Vamos lá, vou te espelhar aqui para vocês conteúdo, né? Então, a gente tem aí a questão da história do Brasil novamente. Então, a gente está voltando aí, claro que essas 15 questões, ela foca aí principalmente na perspectiva de Vargas, né? Então, a gente tem um grande aporte, né, sobre as questões de Vargas. Então, a primeira questão, primeiramente, é bom a gente ressaltar aqui que Vargas foi muito importante para a história, né, como um todo, né? Foi um político, um estadista, um ditador, né? A quem o demonize, há também aqueles que os exaltam, né? Porque Vargas foi uma figura emblemática dentro da política nacional, sobretudo na correlação de forças oligárquicas que se estabeleceram num golpe de 30, né? Ou, provavelmente, a Revolução de 30, apoiada aí pelos grupos tenentistas, né? E aí é óbvio que quando a gente fala de Vargas, ele começa o governo de 30 a 45, na chamada Era Vargas, depois ele sai, né? Ele é deposto pelos militares, depois ele volta em 50 nas eleições, em 51 e a 54 ele permanece no poder, em 54 ele acaba se suicidando, né? Então, esses são os dois momentos de Vargas, né? O Vargas que impõe a sua vontade perante as legislações de 30 até 45, né?
Então, nós tivemos duas legislações, a de 34, né, a Constituição de 34 e a Constituição da Polac, 37, e depois o golpe de Estado do Estado Novo, que ele implantou, que ele vai se estabelecer de 37 a 45, né. Então, a primeira questão está nos colocando em uma situação de análise, né. É um texto do Boris Fausto, que é um grande historiador também do Brasil, que faz uma análise bem interessante sobre essa época, né? Então, ele é um historiador que vai abarcar aí a questão da história do Brasil, tem grandes livros publicados sobre a história do Brasil, né? Sobretudo essas épocas republicanas, né? Então, nós analisamos a primeira questão, né? Vamos lá. Nos primeiros anos do governo Vargas, as organizações operárias sob controle das correntes de esquerda tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado, mas a tentativa fracassou. Além do governo, a própria base dessas organizações pressionou pela legalização. Vários benefícios, como as férias e a possibilidade de postular direitos perante as juntas de conciliação e julgamento, dependiam da condição de ser membro de sindicato reconhecido pelo governo. No contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre governo e movimento sindical foi caracterizada de que forma? De que forma foi caracterizada aí essa relação, né, do governo, ou seja, do Estado, perante as estruturas sindicais? Como se enquadrou essa relação, né? Se fizer essa questão? Letra D? É letra D, né? Mas... Flávio, oi? você parou de transmitir o material. Espera aí, só um pouquinho. É porque tinha... valeu. Eu perdi aqui sem querer. Vamos lá, então, voltando. Então, nós temos aí a questão, né? Então, essa questão é a letra D, porque não pode ser as outras letras, né? Vamos analisar primeiro a resposta correta. Então, a letra D, pela vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado. Então, quem vai, na verdade, abarcar, ou melhor, quem vai entregar e legislar perante essas relações, né, relações de labuta, né, ou seja, trabalho e também a questão mesmo da própria operacionalidade dos sindicatos, será o próprio governo. O governo, na verdade, vai ter um controle desses sindicatos, né? É óbvio que muitas leis trabalhistas que vão se estabelecer, né, vão ser também por causa da luta também dos trabalhadores e também de diversos sindicatos também, né? O governo não vai dar nada também de graça também, não foi assim, o governo deu as leis, não. Foi uma relação mesmo de grandes confrontamentos, mas ao mesmo tempo, dentro da perspectiva varguista, o Estado, nesse quesito, ele vai ter um controle não só dos sindicatos, com os chamados pelegos. Pessoal, quem eram os pelegos? Os pelegos eram os caguetes de Vargas, né, que estavam dentro dos sindicatos. Os sindicatos de outrora tinham poder, tinham uma certa força, né, de barganha, não só com relação à questão de possíveis aumentos salariais ou de direitos, mas, ao mesmo tempo, né, de um diálogo permanente com o Estado, embora que o Estado sempre impôs várias condições, né, e também, de certa forma, o Estado também tutelava, né, ou seja, ele que tutelava as vontades desses grupos sindicais. Então, D, pela vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado. Então, os direitos trabalhistas só ser garantidos, direcionar as classes trabalhadoras perante a força do Estado, perante as ações do Estado, né? Então, o sindicato ele não agia sozinho, havia aí uma correlação, né, de forças entre o Estado de Direito, né, e também os sindicatos, ok? E, claro, também com
os caras que caguetavam possíveis greves e outras situações. Então, a letra A, que o reconhecimento de diferenças de ideologias políticas, não, né? Até porque Vargas, ele não se interessava por essa questão de ideologia, ele governava, né? E ele governava ao seu bel prazer, né? Se a ideologia fosse a favor do governo, beleza. Se não fosse a favor do governo, ele aniquilava, né? Letra B, por um diálogo democraticamente constituído. Não foi democrático, né? Não foi democrático. Muitas vezes teve aí a imposição do Estado. Embora que os sindicatos tentassem lutar, tentassem fazer alguma coisa, o Estado sempre dava a voz final, né? B, por um diálogo... Não, então isso aqui também não. C, pelas benesses sociais do getulismo. Na verdade, não teve nenhuma benesse, né? O getulismo não trouxe benesses imediatas. Na verdade, muita luta de outrora e também a questão mesmo, né, de um governo populista, né, que tentava atender às estruturas sociais, mas como barganha política, né? Ok? Letra D, pela vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado, então essa é correta. Letra E, por uma legislação construída consensualmente, não foi consensual, ou seja, não foi amistosa, sempre houve conflitos, sempre houve confrontamento, né? Ok? Beleza? Então, a letra D, né? Inclusive, o próprio exercício a gente colocou ali embaixo, não sei se vocês viram, eu coloquei embaixo ali, bem pequenininho, o gabarito para que vocês fizessem, né? Então, quem viu o gabarito, né, acabou fazendo o restante, né? Número 2, a não ser que tenha realmente algum aluno que tenha tido dificuldade, que tenha tido algum tipo de problema, aí fora isso. Número 2, Enem 2017, estão aí. Como se sabe, 2 candidatos à presidência, os senhores Eduardo Gomes e Eurico Dutra. E um terceiro, o senhor Getúlio Vargas, que deve ser candidato de algum grupo político oculto. Porém, entretanto, todavia, é também um candidato popular, porque existe 2 queremos, ou queremos 2 que querem ver se continuam nas posições, e o queremos popular. Afinal, o que é que o senhor Getúlio Vargas é? É fascista? É comunista? É ateu? É cristão? Quer sair? Quer ficar? O povo, entretanto, parece que gosta dele por isso mesmo, porque ele é a moda da casa. Então, aqui é um livro, né? A de Araújo, né? Getulismo e Trabalhismo, né? Então, na verdade, Vargas era uma figura controversa, né? Então, esse queremismo de Vargas, né? Principalmente na perspectiva pós-45, na verdade, as eleições que se estabelecerão em 46, vai colocar aí, de certa forma, o Getúlio Vargas como senador, né? Getúlio Vargas vai ser eleito senador, tanto por São Paulo quanto pelo Sul. Olha como coisa louca, né? E lá na frente, em 50, nós teremos o queremismo, mas aquele queremismo, não aquele queremismo da era Vargas, um queremismo que tem agora uma outra colocação, né? Então, o que se coloca aqui? Número 2, o movimento político mencionado no texto caracterizou-se pelo quê? O que se caracterizou aqui? Hein, pessoal? Qual que está correto aqui? Alô? Vocês estão aí? Então, gente, quem fez essa? Adriele fez essa? É letra D, Flávio. Sim. Letra D. Tá, mas por que letra D, Adriele? Volta lá para mim, por favor, Flávio. Quero dizer o seguinte, está dizendo o seguinte aqui, ó, o movimento político mencionado no texto caracterizou-se por
o quê? Letra D, reivindicar a transição constitucional sob influência do governante. O que isso quer dizer? Alguém fez esse? Ou fizeram, mas fizeram automaticamente? Gente, é um silêncio... Eu não fiz, Flávio. Eu saí e aí eu cheguei agora há pouco. Só tô podendo assistir a aula. Tá, ok. Os demais que já estavam na sala... Não fizeram? Bem, vamos lá então. Número 2 está dizendo o seguinte. Número 2 aqui é um misto de informações, né? Primeiro, Getúlio Vargas não era comunista, tá? Nunca foi comunista. Getúlio Vargas era fascista? Creio que na época do Estado Novo, ele tinha um viés fascista, até porque ele tinha uma ligação profunda com a Alemanha nazista, né? Nem à toa que naquela época ele estava na chamada política pendular. Ele comercializava com a Alemanha nazista e comercializava ao mesmo tempo com os Estados Unidos. Então foi chamada política pendular. Então ele tinha um viés fascista, até porque a Constituição de 37, ela foi baseada na polaca, né? Na Constituição polonesa fascista. Então ele tinha sim um viés fascista, né? Comunista nunca, ele foi comunista, nunca foi comunista, né? Ateu, ninguém se sabe se ele foi realmente ateu, né? Até porque a gente sabe que a família dele é uma família tradicional, né? Gauchesca. Então, quando é uma família tradicional gauchesca, obviamente nós temos aí uma perspectiva cristã. Agora, o seu modus operandi de governar, ele tinha ligação com a Igreja Católica? Ou seja, é cristão? Então, eram interrogações. Ele quer sair, quer ficar? Então, na verdade, quando a gente analisa o fim da era Vargas, na verdade, foi uma perspectiva de saída. Os pracinhas brasileiros foram combater regimes nazifascistas na Europa, principalmente em Montese, em Monte Castelo, né? Os combates da Segunda Guerra Mundial, né? Começou em 39 e terminou em 45. Sobretudo, a gente tem aí a vinda desses pracinhas brasileiros para o Brasil. Opa, olha os questionamentos que os caras vão ter. Vamos combater regimes totalitários na Europa. Pô, aqui nós temos um regime ditatorial. Vargas é ditador. Então, uma junta militar o tirará do poder. Beleza. Só que Vargas vai se lançar politicamente para ter alguma benfeitoria na Câmara, ou no Senado. No caso, em questão, ele foi para o Senado, né? Então, essa era a situação. O texto, na verdade, ele coloca essa perspectiva, né? Ele coloca essa perspectiva. E aí, nem Gomes nem Dutra, um terceiro, o senhor Getúlio Vargas, que deve ser candidato de algum grupo político oculto, né? Na verdade, isso aqui, na verdade, eram informações. Mas, na verdade, o Vargas simbolizava o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, né? E claro que teve um rompimento, mas depois os partidos acabaram se juntando, muito também por causa do próprio Eurico Gaspar Dutra, né? Então, quem ajuda na eleição de Dutra é o próprio Getúlio Vargas, que ele não é eleito presidente, ele sai, né, temporariamente, Dutra assume, e depois, nas eleições de 50, quem volta novamente? Vargas. Então, na verdade, reivindicar uma transição de Constituição era isso. Ou seja, qual a Constituição que nós tínhamos? A primeira Constituição que nós tínhamos era a Constituição de 34. Depois, a outra Constituição de 37. Só que, na verdade, com a eleição de Eurico Gaspar Dutra, teremos uma outra Constituição. Que eles não queriam mais aquela Constituição ditatorial. Eles querem agora uma nova Constituição. Que Constituição é essa? Constituição de 46, em que Eurico Gaspar Dutra, já eleito e governante, estabelece uma Constituição. Ok? Algumas características democráticas, outras ainda
tinha como base algumas estruturas anteriores, ok? Então, reivindicar a transição constitucional sob influência do governante. Então, Dutra está no poder e agora teremos uma nova Constituição, Constituição de 46, né? Então, é a letra D. Ok? Dúvidas? Não. Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Novo regime, nova roupa. A nova roupa, excelência um pouquinho apertada, os movimentos, compreende? Vamos lá. A caricatura revela o momento da chamada Era de Vargas. Era de Vargas. Quando Getúlio preparava-se para o quê? Lembrando aos senhores que aqui é uma charge, né, uma caricatura, suplemento bom humor, Nassara, suplemento bom humor, 1934, né? Então, a caricatura revela o momento da chamada Era de Vargas, quando Getúlio preparava-se para o quê? Gente, letra A, assumir a presidência da República após sua eleição indireta pela Assembleia Constituinte, né? Então, ele dá o golpe em 30, olha como é que é a situação, ele dá o golpe em 30 junto com as oligarquias do Sul, Nordeste e as dissidências do Sudeste, como Minas Gerais, que fazia parte da chamada República do Café com Leite, estabelecida lá atrás, na República Oligárquica, ou República Velha, né, com as perspectivas antigas do PRP e PRM, Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro, né, que se alternavam no poder nesta época, ok? Depois, com o desmantelamento do governo de Washington Luiz, nós temos aí a tomada de poder de Getúlio Vargas, juntamente com os outros grupos. É óbvio que não vai haver tiroteio, não vai haver uma tomada à força. Em si, uma junta militar coloca as oligarquias que estavam aí com Vargas no poder. Então, vamos entrar no poder, depois vamos resolver, depois vamos proclamar as eleições. Balela! Nós teremos uma Assembleia Constituinte em que Vargas, né, é eleito indiretamente pela Assembleia, né? Então, nós temos aí uma eleição indireta. Uma eleição indireta. E aí, obviamente, indireta, e ao mesmo tempo, dentro dessa eleição indireta, nós temos o quê? A Constituição de 34. Entendeu? Essa foi a perspectiva. Agora, o restante não está atrelado. Liderar um golpe militar instaurando um período histórico conhecido por Estado Novo? Não, né, gente? O Estado Novo foi em 37, né? C. Disputar as eleições diretas para a presidência da República no contexto da redemocratização no país? Não. Redemocratização no país foi depois da ditadura militar, né, gente? D. Executar os princípios do Plano Cohen, visando impedir o avanço dos comunistas e dos integralistas ao poder. Primeiro que integralismo não tinha nada a ver com o Plano Cohen. Para começar a situação. O Plano Cohen era um chamado falso plano, né? Em que eles achavam que os comunistas, na verdade, foi um falso plano que foi criado pelo próprio Vargas, né? Dizendo que os comunistas tomariam o poder, estabeleceriam uma ditadura aos moldes da Revolução Bolchevique de 1917, né? Então estabeleceria ali uma série de situações, e é bem complicado isso, né? Isso aí não tem nada a ver, isso já foi em 37. Letra E, comandar uma revolução constitucionalista contra a oligarquia do setor agroexportador, isso não tem nada a ver. A única revolução constitucionalista que nós que teve nessa época, e não foi nessa época, foi bem 2 anos antes, que foi a Revolução Constitucionalista de São Paulo, né, em 32, que ela também vai ajudar também na Constituição 34. Eles queriam uma nova Constituição e também mais participação de poder, porque foi uma oligarquia, a oligarquia paulista, ela ficou de fora dessa troca de poder, entendeu? Então, a letra A é a correta. Todo mundo acertou essa?
Todo mundo acertou essa ou ninguém fez essa? Ninguém fez essa? Não, né? Não fizeram. Enfim. Tá legal, então. Então, continuando, né? Número 4 agora. Então, nós temos aí a Fundação Getúlio Vargas, uma questão de 2003, em 21 de dezembro de 1941, Getúlio Vargas recebeu Oswaldo Aranha, seu ministro das Relações Exteriores, para uma reunião. Leia alguns trechos do diário do presidente. À noite, recebi o Oswaldo. Disse-me que o governo americano não nos daria auxílio, isso em 41. Não nos daria auxílio, porque não confiava em elementos do meu governo, que eu deveria substituir. Respondi que não tinha motivos para desconfiar dos meus auxiliares, que as facilidades que estávamos dando aos americanos não autorizavam essas desconfianças e que eu não substituiria esses auxiliares por imposições estranhas, né? Então, diário, Getúlio Vargas, Fundação Getúlio Vargas, volume 2, página 443. A respeito desse período, o que nós temos aí? O que podemos afirmar? Hein? As desconfianças, vamos lá, vamos ler item por item. Letra A. As desconfianças norte-americanas eram completamente infundadas porque não havia nenhum simpatizante do nazifascismo entre os integrantes do governo brasileiro? B. Com sua política pragmática, você sabe o que significa a palavra pragmática? Vocês estão na aula mesmo, gente? Deixa eu ver aqui. Tá tudo bem? Vocês parecem que estão... Sim, eu tô ouvindo porque eu não consegui fazer o... Não, mas tudo bem, eu tô fazendo uma leitura, mas assim, eu tô fazendo uma pergunta, às vezes a gente... às vezes me sinto numa solidão terrível. Sério? Eu tô aqui, professor, eu tô ouvindo. Ai, mas eu não vejo ninguém falar nada. João, Adriele, Alexia, Alice, boa tarde, tudo legal? Legal. Tudo bem. Voltemos. Então, nós temos aí o seguinte. Primeiro, entender como funcionava essa época, né? Claro que na década de 40, sobretudo em 39, Vargas já tinha um viés fascista, né? E ele teria que tomar uma posição. Que posição é essa? Ou ele ficaria do lado dos Estados Unidos, ou ele ficaria do lado da Alemanha nazista, porque ele era parceiro econômico na Alemanha nazista. Então, tinha que tomar uma posição. Então, qual a posição? Primeiro, que tinha que analisar todos os contextos. Se eu entro numa guerra ao lado da Alemanha, eu serei o único país, vamos analisar estrategicamente, eu serei o único país da América Latina contra os Estados Unidos. Getúlio Vargas não é imbecil, né? Não foi imbecil. Ele teria que tomar uma posição. Tá? Se ele ficasse lá dos Estados Unidos, é claro que ele vai querer benesses, ele vai querer algumas situações também que os Estados Unidos pode trazer para o Brasil, né? Sobretudo a questão cultural, nós tivemos uma série de situações, né? Com o Walt Disney, por exemplo, se estabelecendo aqui, criando desenho, por exemplo, um personagem Zé Carioca, né? Aquele papagaio falante, malandrão, né? Muito também por causa também de Franklin Delano Roosevelt ter também pedido vão se juntar também, claro, com uma série de fatores, né? Tivemos a morte, por exemplo, né? de um cara que fazia parte da chapa de Vargas, né? E aí teve vários problemas dentro da Paraíba, e aí
nós temos aí a tomada do poder. Então, quando a gente fala dessa tomada do poder, das oligarquias dissidentes, aliadas ao tenentismo pela reforma do Estado. Os tenentistas já queriam, há muito tempo, acabar com essas oligarquias, né? Oligarquias de alternância, São Paulo e Minas Gerais, né? Então, é óbvio, com a entrada do Sul, com a entrada do Nordeste e Minas Gerais ali como contraponto, nós temos aí também o apoio, até porque nós tivemos lá atrás duas situações. Nós tivemos a revolta do Forte de Copacabana, né? E também lá atrás nós tivemos a chamada Coluna Prestes, que ela na verdade, atravessou o Brasil. Ela só não teve mais êxito porque os militares, com a perspectiva positivista, não queria o apoio, na verdade, não quis que o povo participasse, né? Porque achava que o povo era ignorante, o povo não sabia, realmente tinha algumas, né? Temos vários lavradores, vários grupos que não sabiam mexer numa arma, né? Principalmente em armas já tecnicamente um pouco mais estruturadas, né? Então imagine, né? O próprio Forte de Copacabana, o cara pega um rifle para tentar invadir o Forte de Copacabana, né? Como é que pode? Não é o filme Braddock ou A45, quando no finalzinho o Vargas é deposto por uma junta militar vinda após Segunda Guerra Mundial, né? Ok? Então, o que acontece aqui? Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte, uma eloquência e uma capacidade oratória gigantesca de estabelecer as massas, de, vamos dizer assim, movimentar as massas, né? É claro que o Reichstag, por exemplo, foi destruído, e a culpa não foi dos nazistas, e sim dos comunistas, né? Uma coisa doida, né? Então, não falamos para dizer alguma coisa, porém, ele vai falar sobre essa questão da propaganda política e o controle dos meios de comunicação, né? Principalmente essas estruturas. Hoje nós temos dentro da ciência política um conceito que fala... a gente tem os conceitos antigos aqui, só para fazer um adendo comunicacional e informativo aqui para vocês. Primeiro, nós temos na ciência política Montesquieu, né? Barão de Montesquieu foi um teórico que criou os três poderes. Lembra dos três poderes? Poder executivo, legislativo e judiciário. Só que Montesquieu ele cria essa teoria para, na verdade, limitar a força do rei na Europa, dos reis na Europa, né? Essa era a perspectiva. As ideias feministas era para, vamos dizer assim, controlar, na verdade, constitucionalmente, o absolutismo, ou tentar desmantelar o absolutismo, que era o poder centralizado na mão do rei, né? Hoje nós temos uma outra perspectiva contemporânea. Nós temos poder legislativo, que vai legislar, que vai criar leis, né? Então, nós temos a Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal, que vai criar leis. As duas casas estão ali, né, debatendo ideias, criando, ou redigindo, ou retificando leis. E aí nós temos o Poder Judiciário, que vai fiscalizá-las, né? E o Poder Executivo, que vai tentar, de certa forma, executá-las. Os três poderes têm que andar em equilíbrio. São poderes interdependentes. Ou seja, um depende do outro para que haja um equilíbrio de forças. Só que nós, pela ciência política, nós temos um outro poder, que é a mídia. Seria o quarto poder, né? A mídia, ou seja, os meios de comunicação hoje têm sido, na verdade, tanto para o bem quanto para o mal, forças que tanto agradam grupos específicos quanto desagradam grupos não tão específicos, né? Ou seja, hoje há uma grande reclamação da Globo, mas com relação ao governo atual. Mas quando a Globo, por exemplo, batia de frente nas situações do governo anterior, ninguém falava nada, né? Então, a mídia, na verdade, ela se adequa ao poder que está ali, né?
Então, não estou falando só da Globo em si, estou falando da Globo, você fala da Band. Hoje você tem mídias alternativas que vai tentar aí, sejam mídias ideológicas, né? E também sejam mídias que estão, na verdade, na contraposição. Mídias da situação e mídias da oposição, né? Aí tá. Mediante a isso que eu coloquei aqui, vamos continuar. O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo. Nós tivemos no Estado Novo chamado DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, né? E foi colocado pelo governo Vargas, né? Tinha chamado A Hora do Brasil, né? Tem um tempo atrás, não sei se existe ainda, não acompanho mais, mas dava 7 horas da noite, A Voz do Brasil, né? Naquela época era A Hora do Brasil, era tudo pelo rádio, e aí você via a voz de Vargas, meus amados trabalhadores, né? Aí eu usava aquela linguagem de pai dos pobres, né? Aí tá, controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política. Então, é claro que vai puxar sardinha para a governabilidade, na medida em que visava o quê? Hein? Letra A. Letra A, exatamente. Conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo. Então, quanto mais situações colocava-se, vamos... se bem que Vargas era um cara meio doido, né? Ele criava situações e ele mesmo resolvia, né? Por exemplo, botava pelegos, caguetes lá no sindicato, aí uma categoria específica, vamos fazer greve, nós queremos melhores salários. Os caras caguetavam para o governo, os caras que estavam lá infiltrados. Aí Vargas, vamos reunir todo mundo lá na barreira do Vasco, né? Lá no estádio do Vasco, né? Aí reunia todo mundo lá. Gente, eu estou aqui para dizer a vocês que eu sinto no meu coração que vocês querem um aumento e esse aumento será dado. Porque vocês, trabalhadores... Porra, como é que esse cara sabia que aquela categoria específica ou as categorias que estavam lutando por melhores condições de salário ou de trabalho queria melhorias? Então o governo, na verdade, ele brincava, ele atuava de uma maneira teatral, de uma maneira propagandista, de linguagens, na verdade, persuasivas, né, para que a grande massa trabalhadora comesse na mão do governo, né? Hoje nós temos uma grande situação, fazendo um contraponto aqui, dentro de uma análise política que eu faço, um desmantelamento de imagens, né? Somente de imagens de governadores, né? Alguns governadores estão lascados. E aí aumenta a imagem do Poder Executivo Federal, né? Em detrimento de outras situações, até municipais. Então, na verdade, os discursos e a própria prática, na verdade, vai dizer se aquele cara vai permanecer no poder ou não, ou se aquele cara vai ser reeleito ou não, dependendo do que ele faça. Hoje nós temos, por exemplo, a ajuda a grupos fragilizados na sociedade, né? Sobretudo a questão dos R$300, que, segundo o governo, é maior do que o Bolsa Família. Mas vamos imaginar aquela pessoa, por exemplo, que recebe 300, vai receber R$300 agora diminuiu, né? Só não diminui os direitos, né, e as regalias que os 3 poderes têm, né? Enquanto a classe operária, os grupos de desempregados e várias situações têm que se virar, né? Sobre diversas óticas, sobre diversas situações, né? Agora, é óbvio que o governo, quando a gente fala, o governo não é hoje ainda não é, nesse momento ainda não é totalmente liberal, porque temos uma interferência do Estado na economia, né? Sobretudo nessa distribuição de renda. Mas, ao mesmo tempo, a pauta em si é uma pauta de desmantelamento de direitos trabalhistas, entre outras situações, né? Vargas, na verdade, ele atuava de uma maneira em que a sua força política
tentava, na verdade, mitigar a relação patronal com os grupos trabalhadores, de uma maneira impositiva. Né? Claro que, como nós falamos isso, hoje a perspectiva é outra. Né? Ou seja, a habilidade de Vargas não era só retórica, não era só persuasiva, mas também tinha um grande poder também de mobilizar as massas através desses meios de comunicação. Entendeu? Então, essa perspectiva. Claro que dos piores que passaram, né, dos piores presidentes que passaram na história do Brasil, Vargas continua sendo um gênio. Né? O restante são coadjuvantes. Né? Ok? Dúvidas? Ou alguns acréscimos de informações que, porventura, vocês queiram colocar? Alguma coisa específica? Não? Então tá bom. Vamos lá, número 7, trazendo o seguinte. Essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo, com o intuito de quê? Qual o intuito aqui? Né? A imagem mostra Vargas, né, com as futuras gerações, né? Ou seja, cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo, com o intuito de quê? Qual é o intuito dessas propagandas, né? O que tinha nessas propagandas? Aqui vai ser, na verdade, a letra A, destacar a sabedoria inata do líder governamental, como se Vargas fosse um ser, na verdade, excepcional, extraordinário, né? Que trouxesse para as futuras gerações novas perspectivas de vida e um futuro lá na frente. Né? Então, é óbvio que também nós tínhamos um cunho patriótico, nacionalista, desde essa época até a década de 80, nós tínhamos a exaltação aos símbolos da pátria, né? Há uma série de situações, né? Bandeirinha, 7 de setembro, todo mundo gostava de ir no 7 de setembro, né? Era um fato assim extraordinário, né? Todo mundo ia para o 7 de setembro ver os desfiles das escolas, ver os desfiles das Forças Armadas, das polícias, Corpo de Bombeiro, e ainda tinha outra situação, que era a questão dos próprios hinos, né? Eu lembro, na minha época, a gente cantava vários hinos, hino da bandeira, hino da independência, hino nacional, o hino da cidade, o hino da escola, era uma porção de hinos, né? Então, na verdade, Vargas, até então, ele tinha um cunho patriótico, né? De certa forma, e, ao mesmo tempo, ele se colocava de uma maneira em que a sua imagem teria que ser muito bem preservada, muito bem propagada como um grande governante, um grande líder da nação tupiniquim. Ok? Dúvidas? Alguma curiosidade? Alguma situação que queira colocar? Não? Ok. Número 8. Decretada a extinção da Aliança Nacional Libertadora em 1935, lembrando a vocês que nós tivemos a chamada intentona comunista nessa época, né? Que foi uma rebelião contra o governo, claro que foi dissipada, até porque foi uma rebelião que não teve tanta força. Então, há um espectro, né? Como se fosse um fantasma. O comunismo é um fantasma que assola o país, né? É como se o comunismo estivesse em todos os locais ao mesmo tempo. É como se o comunismo, é óbvio, se a gente for analisar todo o contexto, até mesmo lá atrás, lá na frente, né? Na chamada Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um mundo bipolar, né? Mas, ao mesmo tempo, esse mundo bipolar, na década de 90, ele acaba. Até porque quem vence a Guerra Fria é os Estados Unidos. E muito também impulsionado pela perspectiva unipolar, como estrutura bélica, e também como uma estrutura cultural. E outros blocos vão surgir, né? Então, nós vamos ter o NAFTA, hoje é o EMCA, né, colocando aí os Estados Unidos, Canadá e México, né, na América do Norte. O México faz parte da América do Norte, né? E também outros blocos, né? Temos o Bloco do Pacífico, né? Tigres Asiáticos, China, Japão, né? Hoje temos vários outros blocos que estão aí, principalmente agora,
nessa situação contemporânea, esse embate entre China e Estados Unidos, né? Então nós temos aí, seus membros, os não moderados, organizaram a insurreição comunista, que foi abafada pelo governo Vargas. Assinale a alternativa que apresenta a ação política subsequente relacionada com a referida insurreição, tá? Então, o que nós temos aí? Aqui, na verdade, nós vamos ter a letra B. Vargas, em proveito de seus planos ditatoriais, explorou, né? Deixa eu botar aqui em frente. Vargas, em proveito de seus planos ditatoriais, explorou o temor que havia ao comunismo, né? Então, o que ele vai fazer? 2 anos depois, ele vai criar o chamado Plano Cohen. Pessoal, o que é o Plano Cohen? É um falso plano. Devido à intentona comunista, ele vai colocar esse plano como se os comunistas quisessem dominar o Brasil, matar as pessoas, destruir a religião, lembrando aos senhores, né? E quando a gente fala que o comunista vai destruir a religião, tem uma perspectiva verdadeira aí, né? Porque o comunismo, na verdade, o comunismo tradicional marxista, né? E a perspectiva bakuniana de Mikhail Bakunin, nós temos aí 2 perspectivas. Perspectiva marxista. Marx, nos seus escritos, vai falar o seguinte: a religião é o ópio do povo. Religião, em latim, vem da palavra religare, ligar o homem a uma divindade. Marx vai dizer o seguinte, ó, a religião é o ópio. O que é o ópio? O ópio é uma droga. É uma droga que aliena as pessoas. Vargas estava certo? Que a religião aliena as pessoas? Claro, aliena. Tem muitas pessoas que não conseguem se comportar de uma maneira social, né, estruturada dentro de uma sociedade, nem perante aos antagonismos de discordâncias, por exemplo. Né? Temos grupos, por exemplo, de cristãos fundamentalistas que tacam pedra, por exemplo, numa criança que faz parte do candomblé. Ou, por exemplo, endemonizam outras pessoas, ou até mesmo coloca a sua moralidade cristã acima de outros comportamentos, como a questão, por exemplo, dos gays, né, das lésbicas e outras situações, né? Cada um segue a sua realidade, cada um segue a sua vida, né? O problema é que as questões religiosas têm o fundamento principal, que é a Bíblia, e a Bíblia é clara. A Bíblia tem diversas situações escritas ali que condenam diversas práticas que nós temos hoje na contemporaneidade. Né? Imagine, por exemplo, se nós tivéssemos que praticar uma palavra que está na Bíblia, por exemplo, se uma parte do corpo te levar a pecar, arranca antes que você peque. Imagine. Quantas pessoas deveriam arrancar o olho? Ou arrancar a mão? Muitas pessoas. Né? Mas são perspectivas subjetivas. Aqui a gente não vai até lá aqui, não. Estou fazendo só um comentário em que a própria perspectiva marxista colocava, né? Ou seja, como teve a Revolução Bolchevique, nós tivemos ali o desmantelamento de igrejas ortodoxas invadidas pelo bolchevismo, né? O assassinato de padres ortodoxos, de grupos ligados à família do czar, né? Na China, vários grupos cristãos foram perseguidos, né? Então é bem complicado. Hoje nós temos grupos muçulmanos, islâmicos, de uma religião monoteísta que também impõem as suas demandas aos outros grupos minoritários, né? Tem até a briga entre os próprios muçulmanos, como os curdos, né? Que não é tão minoria, mas eles querem um Estado, e os outros grupos maioritários, na verdade, como xiitas, entre outros, acabam desmantelando as organizações dos curdos. Então é uma coisa complexa. A sociedade é complexa, né? Como dizia Zygmunt Bauman, a sociedade é líquida, né? Ou seja, as mutações são rápidas
né? E muitas vezes essas mutações, essas mudanças, acabam trazendo também discordância e até mesmo violência, né? Então, Vargas, em proveito de seus planos ditatoriais, explorou o temor que havia ao comunismo e aí deu o golpe, e dentro do golpe foi chamado o Plano Cohen, né? Que aí fez com que ele estabelecesse o Estado Novo, né? Ok? 9, Universidade Presbiteriana, Mackenzie, Getúlio Vargas pôde, em 37, inaugurar um novo governo, conhecido como Estado Novo. Sobre esse período, é correto afirmar que... Letra C, né, gente? Letra C. Porque as outras não vai... Essa aqui é muito interessante. Por quê? Fixe bem nisso. Porque ocorreu a imposição de uma Constituição autoritária, influenciada pelas doutrinas fascistas que vigoravam em algumas nações europeias, o que representou o início de um período de ditadura. Ela foi uma perspectiva da polaca, né? Mas é óbvio que quando a gente fala do fascismo, o fascismo ele inicia especificamente na Itália, né? Nós temos várias perspectivas. Nós temos, quando a gente fala do fascismo, a gente fala do fascismo italiano, com Benito Mussolini. Nós falamos de um fascismo que tem outro nome dentro da Alemanha, que é o nazismo, com Adolf Hitler, né? Nós vamos ter salazarismo em Portugal, né? General Franco, o franquismo na Espanha, e um fascismo asiático, né? De imposição autocrática, que vai ser, na verdade, com o imperador Hirohito, né? No Japão, né? Não é à toa que formarão o eixo, né? Tirando Portugal e Espanha, que ficarão neutros na Segunda Guerra Mundial, né? Ficarão neutros, mas engraçado que a guerra civil, né, que ocorreu na Espanha, teve apoio das tropas alemães, né, para a cidade de Guernica foi bombardeada, né, foi destruída. Até Pablo Picasso faz um quadro, né, mostrando os acontecimentos de Guernica, né. Então foi bem complicado, né? Grupos queriam tomar o poder e aí, na verdade, o franquismo é colocado com força, com apoio alemão, né? E, na verdade, esses dois grupos vão até a década de 70, pelo menos o salazarismo, vai durar um tempo considerável, né? Ok? Número 10, Unirio. E na casa do Beato Pedro Batista, em Santa Brígida, na Bahia, Dom Pedro II divide um espaço na parede com Getúlio Vargas. Este exemplo caracteriza um tipo de idealização da figura de mitos que ficaram sedimentados na memória popular. Podemos afirmar que Getúlio Vargas potencializou uma imagem de pai dos pobres, em grande parte devido aos... O quê? Primeiramente, quando a gente fala de Vargas, se você for pegar o teu bisavô, o teu avô, por exemplo, né, principalmente aqueles caras centenários, né, que tem aí 90 e poucos anos também, os caras vão assim, Vargas vão enaltecer Vargas, né? Vão enaltecer Vargas, por quê? É o que eles viviam naquele momento. E muitas vezes eles viviam de uma perspectiva muito avessa a qualquer tipo de informação, até porque não tinha, hoje temos um misto gigantesco de informações. Na verdade, é tanta informação que a gente não dá conta nem do que a gente está falando agora nesse momento. São informações midiáticas, são informações institucionais, né, acadêmicas, senso comum a todo momento nas ruas, jornais, televisão, internet. É um misto de informação, né? E muitas vezes essa informação é tão grande, a quantidade, que nós não conseguimos filtrar nem 10% delas, né? Então, é muita coisa. Claro que você acaba se fixando em informações que você tem mais agência ou que você tem mais interesse do que outras situações específicas, né? Então, é óbvio também
E quando você fala de imagem, né, sobretudo os mitos, o que é mito? Mitologia são narrativas fantasiosas, né, fantásticas de outrora, seja do período grego, latino, ou também de características também até do Brasil, né? Temos vários mitos, né? E o próprio Vargas foi um mito, Dom Pedro II foi um mito. Se você for no Rio Grande do Sul também em Petrópolis, tem alguns grupos também que eles querem a volta da monarquia, né? Nem à toa que em Petrópolis, por exemplo, os caras pagam, por exemplo, um imposto. Se você vender você comprou uma casa, se alguém vende a casa lá em Petrópolis para você, você compra, essa pessoa que vendeu a casa, ela tem que pagar um imposto para os descendentes da família real, chamado laudêmio. Que coisa doida. A monarquia já acabou, não tem que pagar mais nada a monarquia. Nós vivemos hoje numa república. Há diversas discussões sobre isso, né? Petrópolis, cidade de Pedro, há uma discussão muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, mitos sobre Dom Pedro II, o mito que foi esses dois personagens, né? E aí, o que você se coloca aqui, né? Uma imagem de pai dos pobres, em grande parte devido aos o quê? Né? No caso de Vargas aqui. A letra A, né? Medidas de caráter populista, atraindo as massas trabalhadoras, né? Então, ele vai também ter um comportamento ligado às bases da população mais pobre, mais carente, mais trabalhadora, para também ter um amparo eleitoreiro lá na frente, como fez também o próprio PT com a estrutura nordestina, né? A base nordestina, né? Não sei como é que vai se configurar daqui para frente com a perspectiva atual, né? Podemos ter algumas situações de mudanças ou não, né? Ok? Então, letra A, medidas de caráter populista, né? Ligadas ao popular, ligadas a direitos, né? Que o governo garantiu para grupos fragilizados da sociedade também, mas como também interesse político. Ok? 11. Até aqui tudo bem? Então, letra A. Número 11, estamos acabando já? Número 11. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas se dirigiu à população através do rádio. A disputa presidencial estava levando o país à desordem. Os comunistas infiltravam-se dia a dia nas instituições nacionais. A nação corria perigo de uma luta de classes e os partidos políticos inquietavam o nosso povo. Esse discurso inaugura o período chamado de quê, gente? Estamos falando aqui de 37, né? Você lembra que eu falei com você lá na frente? Letra A. Exatamente, Estado Novo, né? Ou seja, ditadura do Estado Novo. Ok? Tu zerou aí, né? Muito bom. Vamos lá agora para número 12. Número 12. Leia o trecho abaixo, escrito por Plínio Salgado, líder do movimento integralista. Batemos-nos pelo Estado integralista. Queremos a reabilitação do princípio de autoridade. Que esta se respeite e faça respeitar-se. Defendemos a família, a instituição fundamental, cujos direitos mais sagrados são proscritos pela burguesia e pelo comunismo. Assinale a opção que expressa as características do integralismo. Letra A. Movimento político que defendia a implantação do fascismo e admirava as soluções autoritárias para resolver os problemas do Brasil. B. Conjunto de princípios que eram uma adaptação das ideias nacional-socialistas alemães. C. Doutrina política anticomunista e antiliberal inspirada nas ideias fascistas europeias. Ou letra D. Ideologia contrária ao fascismo liberal burguesa e que se aproximava das ideias da esquerda moderada. Qual está correta? É a letra C, né, gente?
né? E quando a gente fala da perspectiva integralista, ela se baseia na perspectiva alemã. Na verdade, se baseia muito mais, primeiramente, na perspectiva fascista italiana, né? Foi uma cópia da perspectiva de Mussolini, né? Porque tanto os grupos ligados a Mussolini quanto os grupos ligados a Hitler, eles perseguiam os dois grupos, tanto os liberais quanto comunistas, né? Embora que a trajetória do próprio Mussolini, ele começou com uma perspectiva socialista, depois ele vira casaca, né? E o Partido Trabalhista Alemão, né? No caso de Hitler, não significa que o Partido Trabalhista Alemão ele tinha uma perspectiva esquerda, né? Então, assim, o governo que se estabeleceu na perspectiva nazista era de esquerda ou de direita? De direita, né? Tem vários grupos, principalmente grupos ligados à diplomacia alemã, que coloca o governo de Hitler nesta perspectiva. É óbvio também que a gente não pode deixar de analisar outras situações. O próprio comunismo, ou melhor, o próprio socialismo autoritário que foi implantado na Rússia com Joseph Stalin, também era uma perspectiva totalitária, né? Não era fascista, mas era comunista, né? Que matou tanto quanto também os fascistas, também, ok? Então, uma doutrina anticomunista e antiliberal, ou seja, eles eram contra os comunistas e eram também antiliberal, ok? 13. Lê o texto abaixo. Os deputados das profissões serão eleitos na forma da lei ordinária por sufrágio indireto, ou seja, por voto indireto das associações profissionais compreendidas para este efeito, com os 4 grupos afins respectivos nas 4 divisões seguintes: lavoura e pecuária, ligada ao setor produtivo, indústria, secundário, comércio e transporte. Temos aí o terciário, profissões liberais, terciário também, funcionários públicos, né? Constituição dos Estados Unidos do Brasil, 34, artigo 23, parágrafo 3º. A Constituição Brasileira de 34 criou a figura do deputado classista, que consistia em quê? Vamos botar o seguinte, gente. Reparou como é que vai ser as eleições desse ano? Sempre vai ter um vereador, por exemplo, eu sou vereador da Lagoa do Sapo, então, vou criar aqui poços artesianos aqui para a Lagoa do Sapo, é um bairro com muito problema, né? Então, vai colocar aquele vereador específico, X ou Y, como se fosse, por exemplo, um cara que vai salvar aquela área. Ou, por exemplo, vamos botar aqui o cara lá de Belford Roxo, um vereador lá de Belford Roxo, né? Ele vai tentar trazer um comércio, né? Ou trazer uma indústria para Belford Roxo para gerar emprego, né? Ou seja, o vereador, na verdade, esse não é o papel do vereador, né? O papel do vereador é criar leis e tentar fiscalizá-las perante a atuação do prefeito, né? Levantar a bandeira do agronegócio. Então, eu vou comprar mais terra, vamos fazer com que o Estado dê mais incentivos para quem vai plantar soja nas áreas do centro-oeste, enfim, né? Nem que para isso nós podemos criar leis que podemos entrar também em áreas indígenas, porque as áreas indígenas, segundo especialistas, têm muitas riquezas no solo. Então, vamos levar ao progresso, nem que para isso destruamos áreas de preservação. Ok? Então, a Constituição de 34 cria uma figura do deputado classista, que consistia em quê? Né? Um parlamentar eleito de forma indireta pelos seus companheiros de profissão. Né? Essa era a realidade. Eu só vou representar o deputado que vai ser representado só pelos médicos. Então, os médicos vão votar naquele deputado porque aquele deputado vai criar leis para beneficiar a classe dos médicos, ou dos advogados, ou dos metalúrgicos, ou, enfim, tá? Então, são categorias sociais que estão atreladas à perspectiva eleitoreira do candidato que se lançará, né, ao pleito, né,
Então, vai ter como prerrogativa a ajuda desses grupos. Ok? Dúvidas? Não. Não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Entenderam essa questão? Sim. Beleza. Vamos para o número 14. O número 14 é o seguinte. Em 45, o cenário externo havia mudado e se refletia na política interna do Brasil. Cada vez eram mais numerosas as vozes que pediam o fim do regime varguista ou, ao menos, a convocações de eleições. Assinale a alternativa que não expressa a mudança externa ocorrida a nível mundial que influenciou a deposição de Vargas em 45. Ou seja, a alternativa que não expressa a mudança, que não expressa. O que não expressa a mudança aí? A letra D. Exatamente. A sobrevivência, né? A sobrevivência, né? De regimes afins ao fascismo, como Salazar em Portugal, Franco na Espanha e Perón na Argentina. Tem nada a ver com a situação aqui do Brasil. A guerra acabou, a tríplice, nada a ver da tríplice. Então, eu estou lembrando aqui da Primeira Guerra Mundial, né? Nós tínhamos o eixo versus aliados. Eixo, Alemanha, Itália, Japão. Alemanha com Hitler, Itália com Benito Mussolini e Japão com o imperador Hirohito, né? Tínhamos grupos fascistas também? Tínhamos, em Portugal, com Salazar, Franco, na Espanha, mas os caras não participaram da guerra, os caras ficaram neutros na parada. Então, a estrutura política dali não foi mexida, nem em Perón, na Argentina, também não tinha nada a ver com a questão fascista, né? Então, isso aqui não tem nada a ver com o que estava acontecendo internamente no Brasil, né? O que estava acontecendo no Brasil era uma insatisfação grande com Vargas sobre diversos aspectos ditatoriais que ele tinha tomado nas suas imposições do executivo para os outros poderes e, sobretudo, também as questões da nação. Tá? 15, última questão, nós temos aí o seguinte: o Estado Novo, de novo, né? Estamos falando de novo dele, o Estado Novo recolheu os triunfos da década de 30 ao expor com todo o esplendor esta extraordinária transformação do direito de organização e ação coletivos em meio de identidade entre poder, lei e sociedade. De modo que a força prometida por uma sociedade crescentemente mobilizada em seu desejo de mudança foi substituída pela onipotência. Quando a gente fala de onipotência, é poder, é um poder acima de tudo, né? Claro que é uma palavra que se refere a algo transcendente, né? A algo metafísico. Pessoal, o que é metafísico? Além da nossa capacidade física, né? Está além de nós, né? Então, o que está além de nós é só Deus, né? O Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Essas palavras estão atreladas a divindades, né? Sobretudo, no caso, sobre a cultura judaico-cristã, temos a perspectiva de Deus, né? E aí nós temos a eficácia das instituições governamentais e da repressão, ambas sustentadas pela mais brilhante invenção do período. O espetáculo da identidade entre Estado e povo, entre o chefe do Estado e seu povo, né? Então nós temos aí Paoli, a Era do Estado, Folha de São Paulo, né? Isso foi na década de 80, um folhetim que tinha, né? Quando o jornal tinha um pouco mais de qualidade, né? Alguns jornais hoje não têm tanta qualidade, né? Mas eu prefiro ler algumas situações políticas de alguns grupos, né? Sobretudo também no próprio YouTube também tem outros grupos também, seja de oposição ou seja também de situação, né? Escolha o título mais adequado para este texto. Letra A. Vargas, o pai do pobre e a mãe dos ricos? Letra B. O poder da propaganda política? Letra C. A glória do Estado Novo? Ou letra D. Repressão e censura na era Vargas?
E aí, gente, aqui uma interpretação, tá? Letra B, pô. Letra D. B de bola. B. O poder da propaganda política. Então, gente, preste atenção que o poder da propaganda política, na verdade, na década de 30, ela foi muito forte, né? Toda a era Vargas foi sustentada pelo poder da propaganda, né? Então, com a introdução no Estado Novo, né? Com o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, a propaganda do governo, né? E o comportamento de Vargas perante as massas era muito enaltecido, né? Então, tudo que o governo fazia, né? Era para enaltecer a figura e a imagem de Getúlio Vargas. Okay? Então, essas são as características atreladas à questão desse texto, né? Então, nós temos aí a propaganda, né? O poder, né? Junto com a propaganda, né? Então, na verdade, é óbvio que com esse poder, na verdade, Vargas conseguiu muita coisa, né? Depois, é óbvio que na segunda vinda de Vargas, a parada já era outra, né? Ninguém mais estava... Vargas, quando volta em 50, né, eleito em 50 e estabelece 51, já temos outra situação ali, né? Que já vai ser o que ali? Vai ser um governo que vai ter que respeitar a Constituição, né? E não é mais uma ditadura. Vargas agora foi eleito pelo povo. E aí ele vai ter que, né, respeitar a questão democrática, né? Foi um período chamado período democrático, de Dutra até governo Dutra até João Goulart, vai ser um governo democrático. E depois, com o regime militar instaurado em 64, dia 31 de março, né? 64, o golpe de Estado, e aí dia 1º de abril, no dia da mentira, que não foi mentira, temos a tomada de poder dos grupos militares. Então, gente, por hoje é só, né? Espero, né, alguém tem alguma dúvida, alguém quer colocar alguma coisa, alguma situação específica? Não? Alguma dúvida que tenha ficado? É porque a gente vai comentando cada questão, então a gente acaba, né, ampliando um pouco mais das explicações, né? Ninguém? Então tá bom então, gente. Então tá bom então, ó. Peguem firme, tá? Estudem. Quaisquer dúvidas que porventura surgirem, estamos aí para tentar saná-las, ok? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.